Opiniões expressas neste episódio não necessariamente refletem as opiniões do canal. Hoje apresentamos Viagens a Marte, com Jaime Maussan. Hoje apresentarei a vocês uma história extraordinária. As supostas viagens que Andrew Basiago fez para Marte. Existem colônias de seres humanos neste planeta? Esta equipe de investigação viajou até Portland, Oregon, nos Estados Unidos, para conhecer Andrew Basiago. Quando eu tinha 6 anos, me teletransportei pela primeira vez com meu pai, Raymond Basiago, que era um dos diretores do projeto. O pai de Basiago era um cientista secreto da CIA que, junto com a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, participava do projeto secreto Pegasus, um programa de crononautas, ou seja, de viajantes no tempo. Andrew Basiago afirma que desde jovem participou no projeto dedicado aos viajantes do tempo e ao teletransporte. Basiago afirma que as investigações científicas sobre a origem do Pegasus surgiram graças aos descobrimentos de Nikola Tesla. Em 16 de janeiro de 1901, o Observatório Lowell, da Universidade de Harvard, reportou que houve uma luz muito brilhante que veio de Marte durante 70 minutos para a Terra. E o diretor do observatório disse que era um sinal inteligente. E também foi o que disse Nikola Tesla. Ele fez um equipamento na sua área de ciência eletromagnética para enviar um sinal para Marte, onde ele colocaria no Pico Pike, que é a montanha sagrada dos índios Hopi, no Colorado. E em 1902, ele conseguiu estabelecer comunicação interativa com a civilização em Marte. Alfred Webb confirmou que as investigações de Nikola Tesla foram as origens científicas para se viajar no espaço e no tempo. É certo afirmar que os arquivos de Nikola Tesla estão sob posse do Exército dos Estados Unidos? Sim, foi. Foi o Departamento de Guerra que tomou posse deles e foram, digamos, fundamentais para o projeto Pegasus e o desenvolvimento do teletransporte e da viagem através do tempo. De acordo com Basiago, o projeto Filadélfia da Segunda Guerra Mundial foi o início dos experimentos norte-americanos e que foi responsável por teletransportar o navio Martha's Vineyard, saindo de Newport para New Island. Nikola Tesla encontrou uma forma de criar uma máquina que extraía a energia radioativa do contínuo espaço-tempo. A energia radioativa é uma forma de energia que ele descobriu. Ela é latente e está em abundância no universo. Andrew Basiago garante que viajou no espaço e no tempo e que seu pai, um cientista da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, o ajudou para que, aos 6 anos de idade, fosse escolhido para o programa Pegasus. Meu pai e eu entramos pela primeira vez em um teletransportador de Tesla no edifício 68, no antigo complexo da Companhia Aeronáutica Curtiss-Wright, em Woodbridge, Nova Jersey, em setembro de 1967 e setembro de 68. Sabemos disso porque chegamos à base estatal do Capitólio em Santa Fé. No teletransportador havia um túnel no contínuo espaço-tempo e você via que estava se movendo através dele. E quando o túnel acabava, você se encontrava em um outro lugar na superfície da Terra. Mas Andrew Basiago não apenas viajou no teletransportador de Tesla quando era pequeno. Anos mais tarde, ele repetiu o feito, mas desta vez, o oficial de carreira da CIA, Courtney Hunt, levou Basiago para um lugar extremamente longe. Um lugar incrível, palco de uma história surpreendente. Em julho de 1981, eu me encontrei com ele na esquina
da Mason com Devonshire, na Califórnia. Fomos com o carro dele até um prédio de escritórios que fica na esquina da Boulevard Norte Sepúlveda com a Boulevard Imperial, que ficava localizado exatamente a sudeste do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Na época, o endereço desse edifício era Boulevard Norte Sepúlveda 999. Este é o número 999 da Boulevard Norte Sepúlveda. Como descreveu Andrew Basiago, trata-se de um prédio comercial de 7 andares que se encontra a alguns metros do aeroporto da cidade de Los Angeles. De acordo com o relato do Sr. Basiago, fica difícil de acreditar que nesse lugar tenha sido desenvolvido teletransporte para o planeta Marte. Porém, o que ele nos descreveu está bem aqui. Hoje em dia, este prédio é propriedade de uma empresa de negócios imobiliários e ele se encontra exatamente em uma intersecção da rodovia Imperial na cidade de Los Angeles. Este prédio deve ter sido construído há uns 30 a 40 anos. Tempos depois de sua construção, deve ter sido reformado. E com tudo isso, ele se enquadra na descrição que nos deu o Sr. Andrew Basiago. Será possível, então, que nesse lugar houve uma espécie de túnel do tempo, um túnel dimensional que poderia conectar e enviar as pessoas direto para o planeta Marte? Courtney Hunt falava comigo pelo telecomunicador dizendo, está pronto e coisas assim. E comecei a ficar impaciente porque queria ir a Marte e não queria esperar. E falei uma frase que acredito ter sido de Alan Shepard durante o programa espacial, que dizia, vamos logo com isso. E talvez fosse do John Glenn, mas eu peguei essa frase de algum astronauta norte-americano e disse bastante impaciente, vamos com isso. Eu estava bastante ansioso. Empolgado e ansioso para viajar para Marte. Será que Andrew conseguiu pisar na superfície marciana? E o que ele encontrou no planeta vermelho? No final de junho, eu disse para ele, por que eu devo ir? Por que está me pedindo para eu viajar para Marte? E ele me disse, porque a sobrevivência da vida humana depende disso. Essa é uma narração histórica, a suposta crônica da viagem de um ser humano para Marte graças ao teletransporte. Eu não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que eu via eram painéis de luz na parte superior e inferior que piscavam. Depois, com cerca de 10 minutos ou 20 minutos de viagem para Marte, a forma quadrada daquele elevador começou a se transformar por completo. Ela começou a se esticar até tomar o formato de um cilindro. Quando começou a acontecer, passei a tentar me equilibrar nesse elevador. Igual quando você passa por um tobogã de água. Você tenta caminhar num objeto cilíndrico e precisa se equilibrar. O teto se converteu numa superfície transparente, ela parecia um redemoinho, e um túnel havia se aberto na estrutura do espaço-tempo, igual ao que o teletransportador havia feito no projeto Pegasus, quando eu era pequeno. O cilindro durou de 3 a 4 minutos e depois começou a corrigir e voltar à sua forma original. A porta se abriu e a saída parecia a entrada de um estádio esportivo moderno. Essa infraestrutura deles havia sido construída dentro de uma cova subterrânea que já existia e parecia ser de uma civilização mais antiga. Havia uma espécie de cova grande de onde se podia ver essa infraestrutura moderna que havia sido posta lá dentro. O quarto teletransportador havia sido posto dentro dessa cova também. Eu caminhei pelo que claramente eram umas órbitas oculares de algum tipo de crânio na superfície. Eu voltei e pude ver que era um crânio. Pude ver a cor avermelhada do terreno de Marte. Pude ver que Marte tinha um céu de cor azul pálida. Também pude perceber que Marte tinha um cheiro de pólvora, o que poderia ter vindo de algum conteúdo sulfúrico, pelo menos naquele pedaço. Agora, a literatura convencional sobre Marte diz que Marte é extremamente fria. Ou que Marte tem regiões temperadas onde o ser humano poderia viver. Eu não sei para onde me enviaram com o teletransportador que estava na Boulevard Sepúlveda 999, no segundo andar. A única coisa que sei é que me mandaram para lá. Me virei e vi um ser humano pequeno de nossa civilização na Terra que corria até mim. Depois mais 2 indivíduos. Eram mais velhos que eu, mais ou menos 23 anos de idade. Eles corriam até mim. Eram 2 homens e 2 mulheres. Eu estava interagindo com o primeiro indivíduo que veio até onde eu estava. Claramente eles eram humanos da Terra, não eram marcianos. Eles pareciam normais e falavam inglês.
Além do depoimento de Andrew, o Dr. Alfred Weber afirma conhecer mais testemunhos que não estão relacionados entre si. Histórias reais